Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Sou o pastor Vanderlei Andrade. Ser ou não ser fiador? Provérbios 6, de 1 a 5, tem conselhos mostrando perigos e mostrando saídas sobre como devemos agir diante da situação de se tornar ou não um fiador. Você já precisou ser fiador de alguém? Você já precisou que alguém fosse seu fiador? Qual foi sua experiência? Deixa aqui seu comentário sobre essa questão nesse vídeo, porque a sua experiência pode ajudar a muitos que estão precisando desse socorro. Neste vídeo, você vai aprender quais os perigos que uma pessoa corre ao se tornar fiador e quais os critérios bíblicos para não ser fiador e como fazer diante dessa situação que às vezes é inevitável. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito. Ainda temos grande parte das pessoas que assistem os vídeos e não se inscreveram. É só clicar no botãozinho aí de inscrever-se que você se torna inscrito no canal e recebe notificação de todos os vídeos que entram aqui no canal, tá bom? O capítulo 6, de 1 a 5, o sábio Salomão vai nos advertir de perigos de ficar como fiador de alguém. E a única solução que ele apresenta a cada um de nós, dos versículos 3 e 5, é livra-te. Note que a ênfase está livrar-se do estranho. É muito interessante ver isso. Vamos olhar o texto. Filho meu, se ficaste por fiador de teu companheiro, se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. E aí, o que acontece? Se eu dei a minha palavra, eu estarei pronto a quitar a dívida caso a pessoa que me pediu para ser fiador, ela não cumpra a sua palavra, o seu compromisso. Provérbios 6, de 1 a 5, na tradução da NVI, diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, e se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que disse, estás prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Versículo 5, livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave se livra do laço que a prende. Então, Salomão está mostrando que há um grande perigo. A advertência de Salomão aqui no texto é uma advertência forte, veemente. Ele está falando como um conselheiro, uma pessoa experiente que já viveu todas essas situações. A versão revista corrigida e a versão revista atualizada, que eu estou usando hoje, ela diz: importuna o teu companheiro. Insistir fortemente é a ideia do verbo importunar. Você precisa insistir fortemente com esta pessoa para que o negócio seja desfeito. Só assim você se livrará do laço. O versículo 4 diz: não deis sono aos teus olhos. Versículo 5, livra-te como a gazela da mão do caçador. Não é uma situação simples, mas ela pode lhe trazer alguns prejuízos, inclusive à sua família. Esta é uma qualidade, fugir, não entrar em ser fiador de estranhos, é uma qualidade do prudente. O homem prudente não se tornará fiador do estranho. Note que o versículo 1 diz: empenhaste a sua palavra ao estranho. E aí eu quero ressaltar algo aqui muito importante. O texto não está excluindo a generosidade. Devemos ser generosos. Deus é generoso e espera que eu e você também sejamos. Mas precisamos ter critérios para abençoar as pessoas. Quais os critérios que você deve usar para abençoar uma pessoa? O Novo Testamento vai nos mostrar um exemplo clássico de fiador, no caso de Paulo sendo fiador de Onésimo. Quando ele escreve a carta a Filemon,
ele está escrevendo para ajudar Onésimo, que é um fugitivo. E Paulo encontra Onésimo em Roma e ele se converte. Então Paulo escreve uma carta, que é a carta de Filemon, para defender Onésimo. Então ele se coloca como fiador de Onésimo e ele diz, olha, o que você precisar, o que ele tiver te devendo, põe na minha conta, porque eu vou pagar. E aí tem um detalhe importante. Fica claro lá em Filemon, versículo 18 e 19, que Paulo não está aceitando os desfalques ou o prejuízo que ele causou no futuro, mas sim do passado. O futuro, Onésimo tem que arcar as consequências. Paulo está restaurando Onésimo, está cuidando da questão do caráter dele, intercedendo, se tornando fiador dele junto a Onésimo, mas ele está quitando dívidas do passado, da sua velha vida. Não daqui para frente, não do futuro. O futuro ele precisa arcar, porque agora Onésimo é nova criatura, é irmão em Cristo. Lucas 10, 33 a 35 é um outro texto que às vezes você pode estar pensando nele, mas Jesus não contou a parábola do samaritano, que nós chamamos de bom samaritano, Jesus apenas chama de samaritano. O samaritano, a ênfase dessa parábola está no amor ao próximo. E aí, o que está incluso aí quando o samaritano resolve ajudar aquele próximo que ele não sabe quem é? Ele cobre as despesas daquele momento e ele diz, olha, quando eu voltar, o que tiver gasto, eu te pagarei. Então, ele está cobrindo despesa daquele momento, daquele incidente. Ele está sendo solidário. É diferente de ser fiador. Você percebe a diferença? Então, a generosidade, a solidariedade, ela é bíblica e nós precisamos também aplicar na nossa vida se queremos ser exemplos de cristãos e que vivem a palavra. E eu quero concluir com 2 conselhos. Cuidado com palavras de compromisso. Muitas vezes, eu e você, na vontade de ajudar, podemos nos comprometer sem avaliar as consequências. Então, cuidado, cautela, prudência antes de comprometer a sua palavra. Se você assinar, já era. Ser fiador, por exemplo, pode parecer um ato de bondade, mas também pode colocar em risco a sua vida financeira e pode ser um risco bem grande. Devemos ser cuidadosos com nossas palavras e promessas para que nós não venhamos comprometer aquilo que vai nos fazer muita falta depois. Segundo conselho que eu quero te dar, vigilância e determinação. A imagem da gazela fugindo do caçador e da ave se livrando do laço nos lembra de sermos vigilantes e determinados quando estivermos diante de situação parecida. Não devemos descansar até que estejamos livres dessas armadilhas. Lição principal para a nossa vida: nunca seja fiador de um estranho. Há casos em que você vai ser fiador, mas você precisa avaliar o custo que isso vai trazer para a sua vida. Eu conheço pessoas que eram muito amigas, mas por causa de compromisso financeiro, sociedade ou cartão de crédito ou coisa desse tipo, a amizade terminou porque o compromisso não foi honrado. Se você precisa de um fiador, lembre-se, você precisa honrar o seu compromisso. Se você vai ser fiador de alguém, cuidado, muita prudência e muita cautela. Se você é casado e você sabe que seu marido está entrando numa situação parecida, mande esse vídeo para ele agora. Se sua esposa está envolvida em uma situação ou preste a entrar numa situação parecida, alerte ela com esse vídeo, seu amigo, aquela pessoa que você conhece, que você ama, ok? Um forte abraço. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavras de Esperança e ele existe para abençoar a sua vida. Se você foi edificado, encorajado, fortalecido, alertado com esse vídeo, você vai compartilhar agora com 4 amigos para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Deus abençoe você, tenha sempre esperança, te vejo no próximo episódio, se Deus assim permitir. Tenha sempre esperança. Forte abraço.